Boa noite, Claudianô, Marcileia, Patrícia, Tuca, boa noite, olá. Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. É isso aí, Patrícia, juntos mais uma vez e sempre. Reinaldo, Cecília, boa noite. Rosângela, boa noite também, seja bem-vinda. Aparecida Tavares, boa noite, muita paz para vocês também. Isto. Francisca, olá, boa noite, seja bem-vinda. Só mais alguns segundinhos a gente já inicia os nossos estudos de hoje. Lembrando-os que por aquele pequeno probleminha de quinta-feira passada, algumas pessoas pediram para a gente repetir um pouco aquele tema sobre os prolegômenos. Então a gente vai iniciar falando sobre os prolegômenos, tentando fazer aí um resumo, e aí, tudo dando certo, a gente já inicia o livro primeiro, o capítulo primeiro sobre Deus. Tá? Então a gente vamos tocando, sem pressa, aproveitando esse tempo para estudar, para refletir, né, e para nos revermos e cumprimentarmos. Boa noite, Adriana também, a Eveline, seja bem-vinda, a Lídia, Lucélia, Paulo Henrique. Paulo Henrique é nosso professor também. Seja bem-vindo, Paulo. Bom, agora eu acho que já está na nossa hora. Deixa eu diminuir a nossa música, o volume. Isto. Celeida, boa noite. Mariângela, Fátima, sejam todos bem-vindos. A Selma, que bom tê-los aqui na nossa sala para esses nossos estudos de hoje, onde nós retomaremos a análise do Livro dos Espíritos. Como eu acabei de dizer agora há pouco, vamos repetir os prolegômenos, talvez de uma forma um pouco mais, não vamos dizer acelerada, mas mais rápida um pouquinho, tá? Para nós também já, se tudo der certo, iniciarmos a outra parte. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vindo. Então não poderia ser diferente, vamos iniciar fazendo as nossas orações, ou a nossa hora de ação. Que tipo de ação? Nesses momentos, nós convidamos a todos a fazer uma ação de voltar o pensamento para tudo aquilo que é belo, para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que representa luz, para tudo aquilo que pacifica o coração. E não poderia ser diferente se não voltar o pensamento para o próprio Mestre amado e querido Jesus. Este ser mais perfeito que pisou no nosso planeta e que nos deu ensinamentos, exemplos e a prática do amor capaz de nos aproximarmos do Criador. E nesses momentos de oração, o que nós temos é justamente que nos aproximarmos do Criador, ainda que nesse instante apenas com os nossos pensamentos, mas que eles sejam capazes de captar a energia e as vibrações que estão à nossa volta, sobretudo
por intermédio desses amoráveis trabalhadores do espaço, os nossos anjos de guarda, e espíritos que se interessam pela nossa sorte, a fim de que todos juntos, encarnados e desencarnados, consigamos, aprendendo um pouco mais, também crescer, evoluir e sermos felizes. Muita paz a todos nesses instantes, muita concentração, bastante meditação para todos nós. Bem, meus queridos, como nós dissemos, na quinta-feira passada nós tivemos um pequeno probleminha e cortou a nossa transmissão. Apesar de nós termos conseguido, a gente vai retomar aquele ponto dos prolegômenos. O que significa prolegômenos? Prolegômenos nada mais é do que um prefácio, uma introdução. Porque no início nós tivemos uma introdução, e a introdução do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec deixou ali muito claro, seria uma introdução ao estudo da doutrina espírita. E ele colocou os prolegômenos justamente para prefaciar a obra, o Livro dos Espíritos. E nesses prolegômenos, além de algumas informações que ele nos trouxe, ele traz também uma comunicação recebida de um grupo de espíritos, assinado por diversos espíritos, que vai também trazer alguns esclarecimentos para nós, como nós vamos ver, e esclarecimentos esses que Kardec soube aplicá-los e aplicou-os muito bem. E cabe também a nós aplicarmos no nosso dia a dia para nós também obtermos o êxito que o próprio Kardec conseguiu e obteve naquela oportunidade, codificando essa doutrina maravilhosa. Então, inicie-se os prolegômenos exatamente por aquele ponto inicial de absolutamente todas as fontes que nós poderíamos dizer de curiosidade da criatura humana. Aquele desejo e a vontade de saber tudo e de descobrir tudo e de explicar tudo. Então, quando foi chamado a sua atenção para aqueles fenômenos que estavam acontecendo em Paris, Kardec percebeu que tinha efeitos inteligentes por trás daqueles fenômenos e ele deduziu, como pedagogo, filósofo, cientista e estudioso que era, ele deduziu que por trás de efeitos inteligentes tem que haver também uma causa inteligente. E ele mesmo, indagando aos próprios seres que estavam se responsabilizando por aqueles fenômenos, quem eles eram ou o que eles eram. E eles responderam que nada mais eram do que seres espirituais, seres que habitavam o mundo espiritual e que ali estavam justamente para trazer até nós algumas informações, alguns esclarecimentos que seriam interessantes, sobretudo porque chegados estavam os tempos para justamente essa nova revelação para a humanidade. Então, eles se declararam os seres espirituais. E Kardec já explica que o simples fato de ter uma comunicação espiritual ou de espíritos se comunicarem com seres encarnados, isso não foi ou não era nenhuma novidade nem para aquela época e nem para a época atual. Por quê? Porque isso já existia há muito tempo na história da humanidade. Para nós aqui do Ocidente, que temos uma origem principalmente cristã, muitos de nós, conhecedores um pouco da história do povo hebreu e da própria Bíblia, nós vamos identificar que Moisés, que viveu mais ou menos em torno de 1400, 1500 anos antes de Cristo, ele, quando trouxe ou quando libertou aquele povo do jugo egípcio, ele trouxe algumas leis, ele impôs determinadas obrigações para aquele povo e, dentre essas obrigações, ele proibiu que o povo se comunicasse com os espíritos. Então veja, há mais ou menos 3.500 anos, nós do Ocidente, que temos mais contato com essa história, já tínhamos a comunicação com os espíritos desencarnados. Então não era novidade nenhuma essas manifestações. Foi justamente isso que Kardec colocou, iniciando estes prolegômenos. Bem, os espíritos disseram que estavam chegados os tempos. Que tempos?
tempos marcados para uma nova era na humanidade. Seria o início exatamente da regeneração planetária. E essa regeneração planetária que se iniciaria, ela viria através do esclarecimento da humanidade, do esclarecimento de todas as pessoas que se interessassem e que estivessem preparadas para essa era da regeneração. Esclarecimento em todos os sentidos, sobretudo abrindo a mente para que não somente aceitássemos já aquelas imposições que estávamos acostumados há muito tempo, mas sobretudo que nós estivéssemos preparados para questionar toda e qualquer argumentação, todo e qualquer dogma, exatamente porque através desses questionamentos, através da arte da dúvida, através exatamente de um interesse íntimo pessoal sobre determinados temas, é que nós seríamos capazes de entender, aprender e gravar esses ensinamentos e, é claro, sendo convencidos por eles, mais facilmente nós teríamos condições de colocá-los em prática. É exatamente dessa forma que funcionam as coisas. A gente pode perceber, inclusive, nos dias de hoje. Os métodos de ensino têm modificado. Modificado por quê? Porque não adianta você querer ensinar para a criança, ó, você tem que aprender a tabuada. Ah, mas eu vou aprender isso para quê? Qual é a finalidade prática? Opa, então nós precisamos mudar. A gente tem que convencer as crianças de que aquilo pode ser interessante. Caso contrário, elas não se interessam. Por quê? Ah, porque tudo que eu precisar eu vou no Google, o Google já me apresenta, já me dá. Então, essa questão do convencimento é algo importante e interessante para todas as pessoas. E a espiritualidade já antecipou na época de Kardec com esses esclarecimentos. E, como disseram, os tempos estavam realmente chegados. Por quê? A ciência já tinha vindo e realizado o seu papel de esclarecer determinadas coisas obscuras no seio da sociedade, sobretudo da imensidão deste próprio universo, que sequer nós fazemos noção de quanto, até onde ele vai, e simplesmente adotamos a palavra de infinito para explicar ou tentar explicar o inexplicável. Depois, os espíritos deixaram muito claro para Kardec, os ensinamentos são nossos, tá? Nós, os espíritos, é quem estamos trazendo. Caberá a vocês, encarnados, elaborar essa organização. Então foi o que Kardec fez. Ele responsabilizou-se por organizar, emitir determinadas notas. E, sobretudo, aqueles que estavam no nosso estudo de ontem, lembram o que nós falamos. Os ensinamentos, eles vieram, as informações, as comunicações das extremidades do globo para o centro, e eles precisariam depois de sair do centro para as extremidades, sobretudo para estabelecer essa comunicação de um extremo a outro do país. Do mundo, desculpa. Uma extremidade ou alguma informação que vem lá do norte do globo, ela precisa chegar ao sul. E como é que ela vai fazer isso? Ela vinha até o centro, justamente onde estava essa célula organizadora, e do centro ele distribuía para todas as outras extremidades. Então, este era o papel que caberia a Kardec e aquela equipe que ele estava formando. E mais, espiritualidade advertiu Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança neste trabalho que você está se dedicando. Veja que coisa interessante, e que eu falei no início que nós também precisamos ocuparmos com zelo e perseverança. Isso é um questionamento que a gente deve fazer para nós em todos os momentos e para tudo que nós vamos fazer. Nós sabemos que muitas novidades para nós, querendo ou não, elas representam uma certa dificuldade, um certo obstáculo. E se nós não tivermos perseverança, logo logo a gente desiste. Até mesmo porque, acostumados com este materialismo, ou de não enxergar nada além da própria matéria, nós acabamos por desistir. Por quê? Isso aqui vai me interessar para quê? Qual é a finalidade disso? Por que esses ensinamentos novos? O que eles podem fazer? Eu não quero saber disso não. Deixa isso para lá e vamos tocar o barco. Até então tá tudo certo. E como diz um ditado, o time tá ganhando, não se mexe, tá tudo bem, minha vida tá boa, então vamos tocar. Então, precisamos ter perseverança com coisas novas. E foi o que eles alertaram para Kardec.
Ainda falou, ó, todas as bases que nós estamos passando para vocês, esses próprios princípios, eles têm como objetivo principal reunir o amor e a caridade. E quando vocês estiverem colocando o amor e a caridade como base de tudo, vocês vão ver que absolutamente nada pode derrubar este edifício que nós estamos montando junto com vocês. Amor e caridade, a base de absolutamente tudo. E mais, Kardec disse os espíritos: muitos desses ensinamentos nós estamos já te passando, já estamos te revelando, mas guarde-os contigo até segunda ordem. No momento oportuno e adequado de publicá-los, nós vamos te avisar. Repito, os ensinamentos eram dos espíritos. Kardec tinha tarefa da organização. Então, espere. Por quê? Porque no momento oportuno nós vamos determinar essa publicação e nós vamos revisar todos esses estudos. Este é um detalhe interessante. Detalhe interessante por quê? Porque o próprio Kardec disse. Depois vocês podem procurar no Obras Póstumas, tem um texto que ele fala que ele estava lá fazendo algumas anotações e de repente ele ouviu o barulho. Aí ele se desconcentrou e tal, depois voltou, continuou as anotações, ouviu de novo barulho. Até que por fim, quando ele teve a oportunidade, ele foi questionar os espíritos. Espera aí, eu estava lá fazendo e de repente teve alguns barulhos me desconcentrando, o que é aquilo? E eles falaram, porque você estava fazendo anotações inadequadas. Então veja, os espíritos revisavam. E interessante também, quem teve a oportunidade de conviver com o Chico, ou já ouviu algumas histórias envolvendo o próprio Chico, da mesma forma os espíritos que escreviam através dele, revisavam as suas obras. Daí a própria idoneidade de todos os livros psicografados por Chico Xavier. Sem contar que Chico escrevia 2, 3, 4 vezes, às vezes, um livro. Porque ele pegava, escrevia, psicografava, depois datilografava, passava por uma revisão, tinha que escrever de novo até ir para a publicação. E os espíritos trabalhavam com Chico, é o que nós ficamos sabendo, em todo este processo de revisão. E a gente sabe qual era o nível de escolaridade do Chico. Essas obras, por exemplo, de André Luiz, quem teve a oportunidade de ler Mecanismo da Mediunidade, quem teve a oportunidade de ler Evolução em Dois Mundos, vai falar o quê? Foi o Chico que escreveu daquilo ali? Ele tirou aquilo da sua mente? Gente, é praticamente impossível com o nível de instrução dessa existência. Não estou falando e colocando em xeque a capacidade do Chico, em hipótese nenhuma. Mas, com os conhecimentos que ele tinha, impossível. Então, da mesma forma que aconteceu com Kardec, Chico também passou por isso, esse processo de revisão das obras pelos próprios responsáveis, pelos próprios autores. Tá? E um outro detalhe, nesta mensagem dos espíritos, neste trabalho que eles estavam fazendo com com Kardec, desculpa. Eles falaram, olha, você vai colocar no alto do capítulo o desenho de uma cepa. E este, com certeza, foi o único desenho que os espíritos orientaram a Kardec a colocar em todas as suas obras. É claro que vocês vão ver em algumas revistas espíritas alguns desenhos que foram trazidos por outros espíritos. Mas, nesse processo de codificação, nas obras básicas, o único desenho foi justamente da cepa. Essa cepa, os próprios espíritos explicaram para Kardec. Ela representa o emblema do trabalho do Criador. Por quê? Porque justamente ali naquele desenho estariam muito bem representados o espírito e a matéria. O princípio inteligente e o princípio material. E a atuação do princípio inteligente sobre o princípio material. Então eles falaram, olha, o corpo nosso, físico, representa a cepa. O espírito, a essência, representa o licor. E aqui abrindo um parênteses, como eu falei na nossa aula passada, tem algumas traduções que vão colocar seiva. Por quê? Porque eles entendem que licor só é possível depois que você destrói a uva para poder montar. Não. Então, mas na escrita original em francês,
está licor. Então tem esse pequeno detalhe, mas isso eu acho que não vai alterar em nada a nossa interpretação. Então este licor, o líquido, é justamente, representa o Espírito. E o Espírito atuando sobre o corpo são justamente os grãos ou o bago. Nesse processo, nessa união da matéria com o Espírito, aí está o bago, o grão. Então veja, essa cepa representa nós, nessa completude que o dizem e o que falaram os Espíritos. O Espírito, ele precisa interagir com a matéria para que ele busque a sua evolução. E mais adiante, eles vão dizer exatamente nesses termos. O Espírito quintessencia-se através do seu trabalho e do trabalho no corpo físico. É através das experiências reencarnatórias que o Espírito adquire conhecimento. E a gente vai ver em outras partes do próprio Livro dos Espíritos essa informação da espiritualidade, da necessidade da reencarnação para nós buscarmos a nossa evolução, para nós buscarmos esses conhecimentos, para nós buscarmos a prática, para nós conseguirmos resolver os nossos problemas de relacionamento, sobretudo para facilitar a própria reparação dos erros cometidos no passado. Então, nós necessitaremos dessa reencarnação. E a cepa representa tudo isso, tudo junto. É este trabalho, como disseram os Espíritos, o emblema do trabalho do Criador para proporcionar à criatura crescimento e evolução. Mais adiante, a espiritualidade continua na sua mensagem para Kardec. Olha, tenha perseverança. Com a perseverança você vai recolher ou vai colher os frutos de todo este trabalho. E a gente sabe que não foi fácil para Kardec. Ele teve inclusive problemas de saúde por ficar altas horas da noite. Ele não tinha luz elétrica igual nós tínhamos, ele não tinha computador igual nós temos hoje. Todas essas facilidades, ele enfrentou muitas dificuldades, o que colocou em xeque a sua própria saúde física. Mas a perseverança dele, que inclusive foi orientada pelos Espíritos, valeu a pena. Tá? Valeu a pena porque ele colheu os frutos dessa sua perseverança. Aí está a doutrina. E podemos dizer com muita tranquilidade, a doutrina está completa. Ele completou a sua obra. Teve muitas preocupações de ordem financeira? Sim, teve preocupações de ordem financeira. Tem comunicações que Kardec pergunta aos espíritos, olha, eu posso me associar a fulano? Porque fulano teria o dinheiro para poder... Eles falam, não, agora não, fulano não é alguém que possa ser confiável neste momento. E por isso a espiritualidade falou para ele, nós te auxiliaremos naquilo que for preciso. Não se preocupe, Kardec. E ele pegou e tocou. E os bons espíritos assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Duas palavrinhas chaves, duas palavras fantásticas. Eles falaram isso para Kardec, hein? Os bons espíritos assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Em contrapartida, o orgulho e a ambição acabam nos afastando tanto dos bons espíritos quanto até mesmo de Deus. Por isso, persevere no bem, humildade e desinteresse. A obra é nossa, vocês estão nos auxiliando. Se tiverdes humildade e desinteresse, vai conseguir ter a assistência dos bons espíritos e automaticamente vai cumprir a sua tarefa. E aí o que eu disse também no início, julgando mais uma vez. Se nós tivermos essa perseverança, se nós tivermos este bom ânimo e sobretudo se nós tivermos a humildade e o desinteresse, gente, nós vamos chegar muito longe do ponto de vista espiritual. Não é isso que nós estamos querendo? A gente sabe, já ouvimos diversas histórias, vamos continuar vendo, inclusive nessas outras obras de Kardec, e a gente pode perceber no mundo hoje. Tem pessoas que têm tudo, tem pessoas que têm poder,
Tem pessoas que têm beleza, tem pessoas que têm dinheiro. E nem por isso são pessoas felizes. Por quê? O que lhes falta? Talvez nós podemos encaixar nessas palavrinhas: humildade, desinteresse. Aí nós podemos ir longe. E coloca longe nisso. Foi o que aconteceu com Kardec e ele, é claro, conseguiu atingir a sua finalidade. Bom, isso é aquilo que está contido lá nos prolegômenos. Espero que vocês tenham conseguido entender e assimilar. E nesses minutinhos finais que está faltando, a gente vai começar a conversar sobre o livro 1 e o capítulo 1 do livro dos Espíritos. A gente sabe que o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Tá? A primeira parte vai exatamente trazer para nós esses aspectos da criação de Deus, do Espírito, do próprio universo. Livro este que está depois, bem mais trabalhado lá no livro A Gênese. Depois nós temos uma segunda parte, um segundo livro, que é exatamente sobre o mundo espírita, este mundo espírita que nos envolve, essas indas e vindas, a erraticidade, como que tudo isso funciona, esse contato entre os dois mundos. Depois nós temos o livro 3, e esse livro 2, ele é desdobrado no livro dos médiuns. Depois nós temos o livro 3, que vai falar sobre as leis morais, que está tranquilamente desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é justamente aqueles ensinamentos do próprio Cristo, como diz Kardec, que não geram polêmicas e que vai nos conduzir se aplicarmos corretamente, vai nos conduzir a consequências interessantíssimas. E o livro 4, que vai falar sobre as penas e recompensas futuras, que vai ser desdobrado no livro Céu e Inferno, e que fecha justamente esta obra. E é claro, a gente vai ver também a conclusão. Infelizmente, muitas pessoas também não leem a conclusão do livro dos Espíritos. E tem ensinamentos ali riquíssimos, ensinamentos fantásticos, que vocês vão ver quando nós chegarmos lá. Então, nesse livro primeiro, o capítulo 1 vai falar exatamente sobre Deus. Antes de nós adentrarmos aí a essas questões, eu acho interessante a gente fazer uma breve reflexão sobre, pelo menos, os principais campos e sobre esse tríplice aspecto da doutrina espírita do que seria Deus. Por exemplo, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Bom, para a ciência, o que seria Deus? Com certeza isso é algo muito complicado e delicado, sobretudo depois de algumas descobertas científicas, porque até então nós vivíamos cercados da teoria criacionista. O que é a teoria criacionista? É justamente aquela que a própria Bíblia nos traz. Teoria criacionista é que Deus teria criado. Mas com o passar do tempo, e sobretudo com algumas descobertas, a descoberta, por exemplo, do telescópio que nos mostrou o espaço, a descoberta de que nós não somos o centro do universo, que existem muitas galáxias, a descoberta da própria lei da evolução das espécies, que também foi muito importante e que foi escrito por Charles Darwin depois, inclusive, do Livro dos Espíritos. Então, a própria evolução das espécies levou os cientistas a exatamente alterar um pouquinho essa ideia pré-concebida que eles tinham, e muitos até nem concordavam com essa ideia do criacionismo, mas não tínhamos elementos ou argumentos suficientes para embasar determinadas teorias. Para vocês terem uma ideia, somente a partir de 1914 é que a ciência descobriu que o universo estava em expansão. O próprio Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele teve que aplicar, porque foi mais ou menos por volta de 1920, ele teve que aplicar à sua própria teoria esta informação de que o universo ele era estático, ele não era dinâmico. E isso, é claro, influencia e muito. Mas com todas essas descobertas, aí vem os cientistas com a evolução e tudo falar que, olha, o universo surgiu de uma forma diferente daquilo que está lá na Bíblia. E a teoria que hoje ainda predomina é justamente a teoria do Big Bang,
que nada mais é do que, através de um simples óvulo, houve uma explosão e dessa explosão surgiu o universo. Inclusive os cientistas datam este início, a origem do universo, há cerca de 20 bilhões de anos aproximadamente. Mas é claro que só essa teoria não responde a todos os nossos questionamentos, tá? A teoria do Big Bang, só para vocês terem uma ideia, ela foi criada com base em 3 subteorias, que seria a idade das estrelas, que eles fizeram mais ou menos os cálculos, a fuga das galáxias, exatamente esse processo de expansão, e uma radiação cósmica de fundo. Coisa que, lógico, não tem nada a ver com a gente aqui, é só para vocês terem uma ideia de como que surgiu tudo isso. E aí eles vão montando as suas teorias. Mas tudo bem, essas subteorias que pegaram e montaram ou criaram este Big Bang. Vem uma pergunta: e o que causou, por exemplo, essa explosão? Surgiu de onde? Este pequeno óvulo que continha todo esse germe e que explodiu. Surgiu de onde? Lógico que boa parte da ciência, dos cientistas que não admitem Deus, eles vão dizer que estão em busca de alguma explicação científica, mas que não foi Deus. É a única coisa que eles falam. E outra coisa, se algo que está ali dentro de um pequeno óvulo, vamos usar assim essa expressão, e aquilo explode e esparrama e se transforma no universo, como que nós podemos explicar que todos esses elementos que explodiram desse ovo, que foram estilhaçados, possuem hoje um movimento perfeito e harmônico, vindo de uma explosão e estilhaço se espalhando? E a harmonia que nós temos hoje no universo, os planetas giram ao redor do Sol de uma forma elíptica perfeita, sem sair, sem mudar 1 milésimo de segundo. Porque se mudasse, teria com certeza consequências drásticas, como eles mesmos já falaram. Então como é que nós vamos explicar isso? Ou seja, a ciência com certeza vai esbarrar num determinado ponto. Bom, a gente vai para a própria filosofia. E a filosofia? Bom, a filosofia tenta explicar muitas coisas desde a origem dos tempos. Lógico que com o passar do tempo e com o desenvolvimento das outras ciências, a filosofia vai se restringindo a algumas questões mais íntimas, mais pessoais. Porque antes você tinha que preocupar com a formação do próprio universo. E a filosofia questionava por quê, como, de onde, para onde. Hoje já não precisa preocupar, esse assunto cabe à ciência. Então a filosofia ficou restrita a determinados pontos. E sobre Deus, em especial naquele período de ou pós-desenvolvimento das ciências, como é que a filosofia tentava explicar Deus? A gente vai encontrar muitos filósofos, e um dos mais interessantes, um dos mais importantes foi Nietzsche, que ele, ou para ele, através de um personagem, um homem louco de um dos seus livros, ele diz que conseguiu matar Deus. Por quê? Porque esse homem louco saía, fazia perguntas e tal, ninguém sabia responder onde ele estava. Então a filosofia, ou alguns filósofos começaram, como é que pode existir se nós não sabemos o que, nós não sabemos onde, nós não sabemos por quê, ele não vai aparecer? Não podemos concordar simplesmente com uma intuição, com algo inato. Nós sabemos e conhecemos muito bem os instintos. Inclusive a gente comentou ontem o próprio instinto de sobrevivência, que faz parte de algumas leis naturais. Mas a ciência não consegue, a filosofia não consegue responder determinados questionamentos. E eles, a maioria deles, não concordam simplesmente em dizer, não, isso é Deus. Então, como eu não posso dizer, eu prefiro negar. Assim como o próprio Augusto Comte, um dos filósofos responsáveis pelo positivismo. Para Augusto Comte, ele mesmo diz que conseguiu, ou a ciência conseguiu aposentar Deus. Vocês acham que a ciência conseguiu aposentar Deus? Ah, não, agora que a ciência está explicando tudo, Deus pode ficar quietinho no seu canto, nós não precisamos mais dele, por quê? Porque as coisas vão seguindo o seu curso naturalmente, normalmente. A gente não precisa mais de Deus. Agora é tudo por nossa conta.
também é algo que não preenche as nossas necessidades. E tem muitos outros filósofos que vão falar diversas coisas sobre Deus. Mas um dos que exerceram uma influência naquela época e importante, que é utilizado, inclusive frases suas até hoje, é o próprio René Descartes. René Descartes é autor daquela famosa frase: cogito ergo sum. Muito cuidado com essa expressão, porque todos nós já aprendemos que a sua tradução correta seria penso, logo existo. Mas é interessante nós pesquisarmos um pouquinho, porque eu já vi outras pessoas e estudiosos disserem que a tradução correta é penso, logo sou, e não logo existo. E, lógico, a gente não vai debruçar sobre isso, mas existe uma diferença entre eu existo e eu sou. Sobretudo no que diz respeito a essa própria questão da individualidade que todos nós buscamos. Tá? Então, René Descartes foi um dos autores. E isso ele conseguiu concluir através principalmente de deduções. Fazendo deduções, ele conseguiu, então peraí, se é assim, então a alma existe. E Deus também existe. Método dedutivo, nada mais do que isso. Mas é a filosofia tentando mostrar para nós algumas coisas. Mas nós tivemos outros filósofos, por exemplo, filósofos católicos. E cada um traz a sua frase mais interessante do que a outra. Por exemplo, tem uma frase de Santo Agostinho, só para vocês verem para onde que a filosofia acaba nos levando, que diz o seguinte: olha, se vocês não me perguntarem o que é Deus, eu sei. Eu sei o que é Deus. Agora, se vocês me perguntarem, aí eu já não sei. Ou seja, eu sei o que é Deus para mim. Eu sinto Deus. Mas se eu precisar explicar Deus, aí eu já não consigo. Olha que pensamento interessante deste grande filósofo católico que foi Santo Agostinho. Se não me perguntam o que é Deus, eu sei. Se me perguntam, aí eu já não sei. Só para a gente ver onde é que nós estamos entrando, porque a gente vai ver depois algumas perguntas e respostas dos Espíritos sobre Deus. Por isso que eu quis fazer essa pequena introdução. E agora, o outro aspecto da doutrina espírita, a religião. E o que a religião nos traz sobre Deus? Gente, o que a religião nos traz sobre Deus é, principalmente nós do Ocidente, aquilo que a própria Bíblia e sobretudo a história do povo hebreu nos traz e nos apresenta. Aquilo que o próprio Moisés veio nos revelando e os outros pais daquele povo, começando a história com Abraão. Depois Abraão, Isaac, Jacó, José, até vir Moisés tirar o povo do Egito e da sequência surgirem os profetas, muitos juízes, doutores da lei para poder explicar tudo aquilo que estava acontecendo. Então a gente tem essa ideia. E a revelação desse Deus para nós, ela começou justamente como um Deus de exércitos. Por quê? Porque Deus se arvorou como um general para tirar aquele povo do Egito, enfrentando inclusive o exército do próprio faraó. Então nós tivemos uma ideia, uma noção de Deus guerreiro, de um Deus lutador. Tanto assim é que durante praticamente todo o Antigo Testamento, e a gente vai perceber com Jesus na sua época, que o povo ainda esperava. Aliás, a gente sabe que até hoje alguns aguardam um Messias para vir justamente como aquele Deus de Moisés, como um general que vai justamente organizar um exército para, mais uma vez, levar aquele povo escolhido à terra prometida. Mal sabem eles que Jesus já nos levou ou nos indicou o caminho da terra prometida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para instalar o reino dos céus no coração de cada criatura. Mas eles não conseguiram sentir, eles não conseguiram perceber isso. Tiveram Jesus sim como um profeta e ponto. Mas ainda aguardam por quê? Porque é justamente aquilo que o povo aprendeu. Esse Deus nos tirou de lá. Então é esse Deus que vai nos conduzir como um general. E aí veio Jesus, teve toda a sua vida, a sua existência, trouxe muitas coisas, sobretudo fez, entre aspas, que a gente vai estudar melhor sobre isso, muitos milagres. Então, a ideia que nós temos de Deus do ponto de vista religioso é aquela de Moisés e aquela de Jesus. E nós ainda hoje vivemos à espera de um milagre.
Inclusive, diga-se de passagem, o nome de um filme muito bonito, A Espera de um Milagre. Infelizmente, nós vivemos à espera de um milagre, ou seja, nós ainda não temos aquela ideia, aquela noção completa de Deus. Por quê? Porque estamos focados naquela doutrina antropomorfista. Por quê? Porque nós acreditamos o Deus, um homem ou um ser humano como nós, um pouco mais perfeito, com alguns atributos a mais, só isso. Pensem e reflitam sobre isso. Qual é a ideia que nós temos de Deus? Então a religião nos trouxe essas informações, assim como a filosofia e a própria ciência. E assim a gente fecha, justamente por conta do nosso tempo, o nosso raciocínio de hoje, para que vocês possam durante essa semana pensar um pouquinho. E no nosso próximo estudo da Gênesis a gente vai falar de Deus também, né? Então vão vir novas reflexões, só para a gente depois conseguir entender as informações que os Espíritos nos trouxeram através dessas perguntas e respostas que Kardec organizou nesse capítulo 1 do livro 1 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por essas energias que vocês emitiram, por essas vibrações, e que nós possamos seguir, como os próprios Espíritos falaram para Kardec, humildade, desinteresse, sobretudo perseverança, para nós atingirmos os objetivos que nos trouxe a este plano, que com certeza é uma melhora íntima, é uma evolução, é um progresso, e a gente está caminhando para a felicidade, e que possamos caminhar todos juntos, vamos chegar lá juntos, perseverantes, e todos aqueles que nós pudermos arrastar, vamos arrastar conosco, tendo sempre a bandeira do amor e da caridade acima de tudo. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês e até amanhã.